Bosquilha, ex-jogador do Tricolor, pode voltar ao São Paulo? Existe algum interesse do São Paulo em contratar um meio atacante argentino como especulado? Alex Telles, cada vez mais distante do Botafogo, tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já vamos para as notícias. E Alex Telles está cada dia mais distante do Botafogo. O lateral esquerdo, de 33 anos de idade, um dos melhores do país, tem contrato só até dezembro. E o Botafogo nos últimos dias o procurou para tentar a extensão do vínculo, mas a oferta feita pelo Fogão foi para que o Alex Telles aceite uma redução do salário. Vale a lembrança de que quando ele vem ao Brasil, ele vem supervalorizado e com vencimentos acima de R$1 milhão por mês. Hoje, o Alex Telles é o segundo lateral esquerdo brasileiro mais caro em atividade no país. Somente o Alexandro, jogador da seleção brasileira e do Flamengo, tem vencimentos maiores. Sobre o Alex Telles, o fato de oferecerem uma redução salarial deve fazer com que o Alex Telles não aceite a prorrogação desse vínculo, ou seja, a partir de 1º de julho ele vai estar apto para assinar um pré-contrato e são vários os clubes brasileiros interessados. Enorme oportunidade de mercado, o Alex Telles tem jogado muita bola. Bora falar sobre meia argentino na mira do São Paulo. Existe mesmo? Você, São Paulino, deve ter se deparado nas redes sociais com a especulação de que o Tricolor tem conversas avançadas com o meia argentino. O nome teria sido mantido em sigilo para não atrapalhar as negociações. Muitos São Paulinos, durante a minha live nesse domingo, perguntaram quem é esse argentino, se ele está perto de ser contratado. Importante contar que a especulação afirma ser um jogador para substituir o Oscar, que deixou o São Paulo depois de se aposentar. O Tricolor nunca mais conseguiu ter um meia, um camisa 10 cerebral que pensa o jogo. O Cauli até foi contratado do Bahia, mas não tem conseguido ser útil como se imaginava. Importante contar que perguntei para um dirigente do São Paulo a respeito dessa eventual negociação. Já vale a lembrança de que Ganso e Alan, o Ganso, jogador do Fluminense, e o Alan, ex-meia do Palmeiras, que deixou recentemente o Moreirense, foram até estudados e descartados. Sobre esse meia argentino, abre aspas para essa fonte importante do departamento de futebol lá da Barra Funda. Abre aspas, invenção, não tem nada de meia argentino, fecha aspas. São Paulo, em relação a reforços para julho, já tem Vitor Sá garantido, jogador que chega de graça depois de sair do Krasnodar. Tratativas com Domingos Duarte, que você soube primeiro aqui no canal do Nicola, continuam acontecendo. O fato de não ter muito dinheiro para investir não permite que o São Paulo seja rápido como gostaria. E em relação a Newton, volante do Botafogo, ainda não há acordo, embora as partes tentem chegar a um denominador comum que pode levar o Ferrarese em definitivo para o Botafogo e o Newton em definitivo para o São Paulo. Bosquilha pode virar reforço do São Paulo, você vai lembrar dele. Meio atacante formado na base do São Paulo, chegou a ser promovido ao time principal e vendido por 9 milhões de euros ao Mônaco. Esteve no tricolor do time de cima de 2013 a 2015. Hoje Bosquilha tem 30 anos de idade e defende o Operário, time que joga a segunda divisão do futebol brasileiro. Números bem interessantes por lá. 28 jogos, 9 gols e 3 assistências. A informação sobre o interesse do tricolor foi divulgada pelo blog do São Paulo. Também, de acordo com essa apuração, Dorival Júnior já teria aprovado a chegada do atleta. Confesso que ainda não obtive resposta do departamento de futebol do São Paulo em relação a essa possibilidade. O que dá para imaginar é que o São Paulo vai buscar jogadores que cheguem de graça ou com baixíssimo custo. Desde que trocou o São Paulo pelo Mônaco, o Bosquilha também esteve no Standard Liège, no Nantes, no Internacional de Porto Alegre, no Curitiba, na Hungria, até fazer sucesso com a camisa do Operário. O que você pensa sobre o Bosquilha? Gostaria de vê-lo de volta ao São Paulo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Prieto, boa noite, Nicola. Vê quando vence a primeira parcela do pagamento do Marcos Antônio no São Paulo e tenta descobrir quem é o meia que vai contratar. Leonardo, durante a live eu mandei mensagem para uma pessoa do departamento de futebol de São Paulo para perguntar se é verdade que o São Paulo está negociando com um meia argentino. A pessoa disse que é uma invenção, tá? Sobre essa primeira parcela do Marcos Antônio, deve ser agora no meio do ano, né? Porque é quando vence o fim do contrato de empréstimo. Só para lembrar, né? O São Paulo conseguiu o acordo com o Alásio de reempréstimo por mais um ano com obrigação de compra. Mas essa obrigação não era mais um empréstimo, era uma obrigação. Pois bem, ao final do contrato de empréstimo, agora na metade do ano, vence também a primeira das parcelas de compra. Peraí.
Só um minutinho. Ó. O seu Roberto Tricolor, salve Nicola, viu a entrevista do ontem hoje de manhã à Rádio Bandeirantes? Não. O cara é patético. Ou o São Paulo profissionaliza a gestão, ou o ano que vem a Série B garantido tá mal e vai piorar. Pois é, eu estava falando sobre a necessidade de profissionalização, eu entendo que o São Paulo é um clube que precisa virar SAF, cara. Nicola, o Domingos Duarte vai virar novela? Tem chance de negócio melar? Kaique, eu não te diria que tá perto assim de fechar não, tá? Há interesse, há uma vontade grande, mas o Domingos Duarte, segundo uma fonte do São Paulo de ontem à noite, não estava fácil porque não tem dinheiro. Se tivesse, já tinha meio que fechado, né? O Johnny Boss. Nicola, boa noite. Alguma novidade sobre o técnico e contratação no meu vozão? Deixa eu chamar o presidente. O que ele contou na nossa última live é que o perfil é de um treinador que conheça a competição, a Série B, experiente e que saiba conduzir o vestiário. Aí você até tinha perguntado do Morínigo e ele falou que não seria esse o nome, tá? Tricolor contratando mais alguém? O Vitor Sá é o único reforço garantido, o Domingos Duarte tá difícil. Eu até acho que vai acabar acontecendo, mas tá difícil. O Newton ainda não fechou. E a própria pessoa do São Paulo tratou como ainda. Eu acho que vai acabar fechando. Então, por mais que exista dificuldade, o Vitor Sá tá fechado, eu acho que o Newton e o Domingos tem tudo para ser os próximos, tá? E aí vai trazer mais um, no máximo dois. O primeiro a mandar mensagem, Nicola, Domingos, Duarte e Vitor Sá chegam para serem titulares, na sua opinião? Marcão, deixa eu começar atualizando. O Vitor Sá, eu vou atualizar a situação dos dois, e aí depois eu opino sobre chegar como titular ou não, tá? Primeiro sobre Vitor Sá. O Vitor Sá já aceitou a proposta do São Paulo, restam apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. Importante contar que chega para ganhar na casa dos 700 mil reais por mês, tá? E diante desse cenário dá para imaginar que sim, que ele chega para ser titular, ele é mais jogador, ele é mais regular do que o Ferreira, ele é menos espetacular do que o Ferreira, tá? Ele é menos capaz de impressionar com drible, com jogadas bonitas, mas é aquele cara que faz muita entrega, o cara que recompõe, que ajuda na marcação. Eu acho que ele e Arthur podem ser duas boas opções de lado de campo. O Arthur até aqui tem se mostrado extremamente eficiente. E eu acho que o Vitor Sá pode ser um complemento do outro lado, tá? Sobre Domingos Duarte, esse ainda não dá para cravar que fechou, embora existam tratativas já há uma semana. Eu fui o primeiro a contar para vocês, na semana passada não, no domingo, quando eu estava voltando lá de Budapeste, sobre o interesse, sobre a negociação. O Domingos Duarte tem proposta do futebol para continuar na Espanha, tem algumas outras ofertas do velho continente, mas ele está muito decidido a jogar no Brasil, e existe uma chance grande de o acordo ser sacramentado nas próximas horas, tá? Sobre Domingos Duarte como titular, cara, ele foi peça importante da terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol na temporada passada, temporada que acabou de terminar. O Barcelona e o Real Madrid, como já era de se imaginar, tiveram as melhores defesas do torneio, mas o Getafe, onde estava Domingos Duarte, teve uma defesa menos vazada, por exemplo, do que a do Atlético de Madrid. Então não é pouca coisa, né? Não é qualquer campanha. E o Duarte tinha peça importante nesse sistema defensivo, imagino que chegue para ser titular no São Paulo também, beleza? Ó, últimas do mercado e o que mais você quiser saber. Só estou avisando a galera que estamos ao vivo, é sempre importante para que mais pessoas possam chegar, mandar suas dúvidas e tudo mais. Ó, tô lendo aqui uma notícia do Valentim Furlan. São Paulo e Botafogo negociam uma troca entre Ferrarese e Newton. Alvinegro prefere um negócio em definitivo e o tricolor avalia usar zagueiro como moeda de troca. Ferrarese está emprestado até dezembro com opção de compra na casa dos 6 milhões de euros. Acho um equívoco, tá? Acho que para o São Paulo era mais negócio esperar até o fim do ano para tentar trocar o Arthur pelo Ferrarese. São dois jogadores de valor parecido, 6 milhões de euros para ambos. Se você troca o Ferrarese pelo Newton, que é um volante que você não sabe se vai dar certo, você acaba não tendo um trunfo para segurar o Arthur no fim da temporada. E o Arthur, para mim, é bem mais interessante do que o Newton, que é uma aposta, né? O Newton pode dar certo, como pode não dar também. O Newton é um volante revelado na base do Botafogo e que interessa ao São Paulo para metade do ano, beleza?
Deixa eu ver o que mais vocês querem saber na noite dessa sexta-feira. Vão chegando aí com perguntas, dúvidas e sugestões e a gente vai respondendo por aqui. O Igor Oliveira... Não, primeiro, peraí. O Roberto Nunes com like número 8. O Thiago Santos, boa noite, Nicola. Novidades no meu São Paulo. Nicola, quem é o meia que o São Paulo vai trazer? A pergunta é do Jefferson Matos. Jefferson, eu consigo te dizer qual meia que o São Paulo não vai trazer. Especularam recentemente Ganso e Alanzinho. O Ganso dispensa apresentações, jogador que já foi de São Paulo e que está de saída do Fluminense. O São Paulo avaliou, pensou, cogitou, mas descartou pelos 37 anos de idade e pelo custo alto, 700 mil por mês. Também houve quem cravasse que Alanzinho, jogador revelado na base do Palmeiras e que está livre depois de sair do Moreirense, onde jogou bem, poderia ser contratado. Ontem, durante a live, uma fonte do São Paulo falou: Nicola, descarte esse nome, ele não será comprado. Beleza? Marcos Alves, segundo o GE, Nicola Domingos Duarte está perto do São Paulo. Pode verificar? Claro que sim. Vou mandar mensagem para... Espera aí. Para saber se é verdade que o Domingos Duarte está perto. Vamos ver, já mandei aqui, tá? Primeira, ó, tô esperando respostas de Galo, Palmeiras e São Paulo. Primeira resposta aqui, pintar, a gente já conta para vocês. Nicola, será que o São Paulo consegue vaga na próxima Libertadores? Vai depender muito das movimentações de mercado na janela da metade do ano. E o São Paulo respondeu se tem interesse na contratação de Alanzinho, meio atacante revelado no Palmeiras, hoje com 26 anos de idade e livre no mercado depois de 3 temporadas e meia muito boas com a camisa do Moreirense em Portugal. Não sei se você vai lembrar do Alanzinho, ele era chamado de Alan e vestia a camisa 10 do Palmeiras nas categorias de base. Nunca atuou profissionalmente no Verdão, apesar de ter vencido uma série de títulos na base. Acabou sendo emprestado para o Guarani, para o Operário e também para o Sport, até se mudar. Primeiro por empréstimo e depois em definitivo para o Moreirense. Última temporada de 34 jogos, 5 gols e 5 assistências, titular absoluto. O fato de ter só 26 anos de idade e estar livre no mercado permitiria ao São Paulo contratá-lo sem gastar absolutamente nada, exceto salários que estão longe de ser uma enormidade. Mas a diretoria do São Paulo tem outros planos. Abre aspas para um dirigente importante do departamento de futebol tricolor: não temos nada com esse atleta, pode cravar. Jogador que, na sua passagem pelo Moreirense, somou 141 jogos, 25 gols e 25 assistências. Existe uma possibilidade real de o Alanzinho permanecer em Portugal, dessa vez jogando por um clube maior. Você gostaria do Alanzinho? E você, torcedor do São Paulo, que tipo de reforços você acha que o São Paulo precisa para essa janela da metade do ano? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. O Anderson Gajo. São Paulo vai trazer meia de criação, Nicola. Anderson, não é a prioridade absoluta do São Paulo não, tá? Só para contextualizar, durante a semana, vocês me perguntaram em live se o Alanzinho, meia revelado no Palmeiras, camisa 10 da base, pode ser contratado. O Alanzinho tá livre no mercado, 26 anos de idade, até parece ser. Ele tem, na teoria, todas as características que o São Paulo busca. O São Paulo não quer jogadores veteranos, 26 anos. Não quer gastar para comprar jogador, o Alan tá livre no mercado. E salário baixo, no Moreirense ele não devia ganhar mais do que 15 mil euros por mês. Mas o São Paulo descartou a possibilidade de contratação. Um dirigente importante lá da Barra Funda me disse que esse nome não é alvo, tá? O Ganso foi alvo de um debate interno. O São Paulo conversou sobre a possibilidade de contratar o Ganso, mas os 37 anos de idade e os 700 mil reais por mês o fizeram desistir da negociação, tá bom? Boa noite, Nicola. Nilton no São Paulo avançou? Dando certo, vai vir um quarto reforço ou para por aí mesmo? Bom, o Vitor Sá tá fechado, tá? 3 anos e meio de contrato. O Domingos Duarte ainda não tá fechado, tá? Foi o primeiro a contar que interessava. Ontem muita gente cravando, e mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo. A pessoa falou: Nicola, sem dinheiro é sempre muito mais difícil. Ainda não temos acordo, embora exista uma expectativa alta, tá? Sobre o Nilton, deixa eu tentar dar uma atualizada agora. Olha, eu aqui de novo, chamo esse cara quase todo dia. Rapidinho, para perguntar. Nilton tá perto? Vamos ver se a gente consegue alguma atualização. O Nilton é o volante do Botafogo, que pode ser trocado em definitivo pelo Ferrarese, tá? O Moisés Lima perguntando o que aconteceu com o Domingos Duarte.
assim que essa pessoa do São Paulo respondeu, eu também já emplaco a pergunta, mas ontem o que eu tinha ouvido falar é que não estava fácil por causa da concorrência. Vou até ler o que a pessoa disse ontem, quer ver? Ó? Passando para saber se é verdade que o Domingos Duarte está perto. Não é verdade, Nicola. Eu falei, é longe, está difícil. Tudo é difícil sem dinheiro, mas estamos tentando, tá? Essa foi uma troca de mensagens de ontem. E a verdade é que o Domingos Duarte, que foi titular absoluto da terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol, tem mercado, né? Ele tem possibilidades também de continuar no futebol europeu, foi alvo do Botafogo, enfim. Mas assim que tiver alguma... Vamos ver se essa pessoa aqui nos coloca a par de tudo que está rolando, tá bom? Que mais? O Marcos Antônio vai mesmo jogar no Flamengo? Frank Ferreira. Frank, eu te diria que vai ser bem difícil que o Flamengo avance nessa negociação. E eu estou te dizendo isso baseado no que eu escuto dessa fonte do São Paulo com quem eu converso com alguma frequência. O São Paulo precisa vender e o planejamento do departamento de futebol de São Paulo hoje é vender o Bobadilla, tá? Jogador valorizado, Copa do Mundo, existe a expectativa de que ele seja titular, eventualmente o Paraguai vai para o primeiro mata-mata, Bobadilla emplaca bons jogos e pode garantir uma venda de 10, 12, 14 milhões de euros. Essa é a venda com a qual o São Paulo está contando. E o Tricolor também sonha que o William Gomes, ex-atacante do São Paulo hoje no Porto, seja vendido para um clube da Inglaterra. O que se fala é que o Porto pede 60 milhões de euros. São Paulo tem direito a 20% do valor da venda futura, mais um mecanismo de solidariedade, mais ou menos uns 2,5%. Se tudo corresse bem, São Paulo poderia embolsar 80 milhões de reais com o William Gomes. Você pega 60 milhões de reais com o Bobadilla, mais 80 milhões do William Gomes, e você já tem um conforto no fluxo de caixa, o que te permite, por exemplo, segurar o Marcos Antônio. Rui Costa, Rafinha e o presidente Jair Massis vão fazer muito esforço para que o Marcos Antônio não seja vendido. Essa história de Marcos Antônio por Pulgar é absoluta alucinação, não tem chance desse negócio acontecer. O Pulgar, se sair do Flamengo, vai sair para jogar no exterior, até porque a multa rescisória dele, na metade do ano, para fora, cai para 4 milhões de euros. E aí ele passa a ser um nome interessante, tá bom? Nicola, vários setoristas do São Paulo estão falando de um meia argentino que está na mira do São Paulo. Você está sabendo de alguma coisa? Deixa eu aproveitar a pergunta do William para responder o que... vamos lá. Ao vivo, tá? Mandei mensagem às 20h30 para uma fonte, rapidinho para te perguntar, Newton tá perto? Te pergunto porque já tem gente cravando. Não tem acordo nenhum ainda. Boa. Última coisa. Esse tal meia argentino com quem o São Paulo supostamente negocia, isso é real ou invenção? Deixa eu ver o que conseguimos. Então, a primeira informação da noite sobre o São Paulo é de que ainda não tem acordo pelo Newton. Há uma negociação em andamento, mas nada fechado, tá bom? Chegou mais uma resposta do São Paulo. Pergunta de agora há pouco, do William Fernando Nepomuceno. Nicola, estão falando de um meia argentino que está na mira do São Paulo. Você está sabendo de alguma coisa? Eu não vou identificar a fonte, o que eu posso contar é que é a fonte fundamental no departamento de futebol de São Paulo, lá na Barra Funda, tá? E a pergunta que eu fiz foi assim, última coisa, esse tal meia argentino com quem o São Paulo supostamente negocia, isso é real ou invenção? A resposta às 20h37, invenção. Então, além de ainda não ter acordo pelo Newton, e esse ainda é importante, o São Paulo nega que esteja negociando com o meia argentino, tá bom? Tá perguntando se o Arboleda vazou mesmo. O Arboleda está sendo oferecido para Deus e todo mundo. O problema é que o São Paulo quer $1 milhão para liberá-lo. E a justificativa desse $1 milhão é que o São Paulo usaria essa grana para pagar uma dívida que tem com Pepe Chamorro, que é um empresário do Arboleda. Então a ideia é se livrar do Arboleda e também de todo esse imbróglio com o empresário dele, tá? Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do Tricolor Paulista, o São Paulo, o maior clube do Brasil. Desde já, peço com muita humildade o seu like, se inscreva no nosso canal. Ative também o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube do mundo. A gente vai encerrando a nossa edição por aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.